Ele não me ligou nesse tempo que eu fiquei lá, nem um dia, e eu também não liguei para ele. Até quando eu estava para voltar, eu liguei, né? Eu tinha que avisar o dia que eu ia voltar, e ele me disse que eu não precisava voltar, não, que eu já tinha feito a minha escolha. O fato de eu ter ido para lá, ele achou que eu tinha escolhido ficar. Ou que eu viesse sozinha, apenas para buscar minhas coisas e trancar a faculdade, porque aqui eu não moraria mais. E eu fiquei angustiada. Apresentei logo isso para Deus e orei, falei, e Deus veio e falou no meu coração que eu voltaria sim. Então eu descansei no Senhor, porque eu acreditei no que ele tinha dito. No dia previsto para o meu retorno, eu fui acometida por uma enfermidade sem explicação. Eu tive uma febre muito alta, um tremor, muita dor no corpo, eu não conseguia ficar de pé, muito prostrada, eu não conseguia comer, eu mal conseguia abrir o olho. Foram 4 dias nessa luta e assim, sem motivo aparente nenhum, não tinha sinal de infecção. Eu fiz exames e não diagnosticou nada, não teve nenhum diagnóstico. O médico falou que poderia ser emocional. Eu fui no médico e assim, eu ia voltar no dia 29, não tinha a menor condição de viajar 700 quilômetros com aquela dor toda no corpo, eu não tinha condição de sair de lá. O médico falou que poderia ser emocional, né? Então eu comecei a pensar, por que emocional? Sim, eu tô lutando por isso, mas eu já passei por várias fases. Quando eu tava lá, eu não fiquei doente, por que que aqui, que eu tô bem, eu vou ficar doente? Então eu já logo imaginei que pudesse ser mesmo Deus trabalhando. Eu acreditei que se eu tivesse voltado nesse dia, talvez a gente não teria dado certo, talvez eu teria retornado para Minas mesmo, como ele tinha falado. Então Deus preparou ele para que eu voltasse. E então eu marquei a minha passagem para sexta-feira, no dia 3 de agosto. E eu cheguei aqui na minha casa no dia 4/8, é uma noite toda de viagem. Ele estava trabalhando. Quando ele chegou, ele me cumprimentou. Eu ainda meio debilitada, mas cumprimentamos, a gente conversou o básico. E nesse final de semana ele não saiu, ele ficou sábado e domingo em casa vendo televisão e eu também fiquei aqui com ele, a gente ficou vendo televisão no sofá. E eu continuava em oração. O meu marido ele teve picos de, como é que eu vou dizer? Tinha momentos bons, tinha momentos que ele estava bem, conversava, ria. Tinha hora que ele tinha um ódio, uma coisa assim absurda que você não conseguia entender, uma ignorância, uma agressividade que era desnecessária. Ele tinha picos assim, entendeu? Então, eu continuei em oração, eu nunca deixei de orar. Mesmo lá em Minas, eu doente, passando mal, eu me mantive posicionada, eu não deixava de assistir os louvores, eu não deixava de ver os vídeos, os testemunhos, as minhas campanhas, os propósitos que eu fiz, eu deixei literalmente Deus agir e eu não parei. O tempo inteiro eu estava em oração em espírito, em casa, e eu fiquei sabendo de um culto de casais quando eu cheguei aqui, que seria no dia 21 desse mês de agosto que foi, e eu queria muito ir, porque eu nunca tinha ido num culto de casal na minha igreja. Eu cheguei aí com ele em 2015, 2016, 2017, eu acho, um jantar de casais, mas na igreja dessa minha prima, que é de outro estado, onde ela congrega. Foi muito interessante, foi bênção, mas na nossa igreja a gente nunca foi. Então eu falei para o Senhor, Deus, eu quero ir nesse culto. Eu quero ir nesse culto com o meu marido. Prepara, Senhor, para a gente ir como casal, com aliança no dedo, com tudo transformado. Naquele momento eu já estava profetizando que isso aconteceria. Então foram seguindo os dias, as brigas elas continuavam, tá? E elas pioravam e às vezes muita agressão verbal, muita humilhação. E eu, cansada, por fim, eu desisti de novo de lutar. E eu disse, Deus, eu não quero mais, chega, eu não preciso disso, eu não quero mais essa humilhação para mim. E eu falei que tá pesado, tá doendo, pedi para Deus parar, fazer parar. E nesse dia eu amanheci decidida, foi no banheiro, debaixo de muitas lágrimas, que eu pedi para Deus cessar e me livrar dessa luta. Mas Deus não deixava.
Insistentemente ele colocava no meu coração e eu entendia perfeitamente que era a sua vontade. E mesmo sem forças, eu ia novamente, me vestia da sua armadura e voltava para a guerra. Não foi uma nem duas vezes que eu quis desistir, mas Deus não deixou. E eu o louvo por isso. Ele veio então falar novamente comigo sobre o divórcio, e eu falei que tudo bem, que ele entrasse com o pedido e trazesse os papéis que eu assinaria, e no final do ano eu iria embora. Claro, eu estava confiando na obra e na promessa do Senhor. Eu falei isso exatamente para não criar uma briga, não criar um caso dentro de casa. Então eu falei que assinaria de boa, que não obrigaria ele a ficar casado se essa não era a vontade dele. Passando-se mais alguns dias, ainda com muito repúdio, muita guerra, o aniversário dele se aproximava. E eu, como todo ano, eu sempre fiz bolo de aniversário para ele. E esse ano, eu sem saber se faria ou não, eu pedi orientação a minhas parceiras, que por sinal é bênção do Senhor na minha vida. Foi um grupo que foi gerado através do grupo Deus Restaura Sim, que quando nos foi proposto parceria de oração. Hoje temos 10 mulheres, uma apoiando a outra, a gente faz propósitos juntas, elas foram as primeiras a saber da minha restauração, e eu louvo a Deus pela vida de cada uma delas. Então elas me orientaram que eu deveria manter o que eu já fazia. Então eu decidi que faria. Eu ouvi algumas vezes a conversa dele no celular, falando sobre o aniversário dele. Estavam combinando um churrasco, mas até então eu não tinha sido convidada e nem comunicada do churrasco. Eu só ouvia ele falar no celular com os amigos. E esse churrasco foi na casa do meu cunhado. E a minha cunhada, a mulher dele, então ela ficava me ligando para saber como que a gente organizaria. E eu, muito sem graça, eu disse que não sabia se eu ia porque nós não estávamos bem. Ah, E foi um momento difícil, porque ele estava em casa, na sala, e eu no quarto, e ela falando, e eu tô tentando disfarçar, e ela insistindo em falar, mas estava complicado. Então eu falei, depois eu te mando uma mensagem. Eu não queria contar, porque eu não queria que ninguém soubesse. Entendeu? E assim, eu não precisei contar detalhes, graças a Deus, ficou entre eu, Deus, as minhas amigas no grupo, as parceiras e essa minha prima. E passaram-se alguns outros dias, eu estava na cozinha preparando o nosso jantar e ele me surpreende com a seguinte pergunta: você não vai no meu churrasco? E eu disse: eu não fui convidada. Aí ele falou: ué, mas você precisa de convite? Aí eu falei que sim. Aí ele: então tá, você tá convidada então. Aí eu falei: então tá. Aí nesse momento eu perguntei para ele sobre o bolo e ficou decidido que sim, faríamos o bolo. Chegou o aniversário, estávamos nos tratando um pouco melhor, até sem nenhuma intimidade, mas a gente já estava no lucro, né? Porque só vivia em brigas, contendas. Ele chegou a me apresentar para alguns amigos que eu não conhecia, os amigos do trabalho dele, e me apresentou como uma esposa. Essa é a minha esposa. Coisa que também ele não falava há muito tempo. Eu fiz uma decoração até um pouco sugestiva no meu malvado favorito. Foi bem engraçado. A gente cantou parabéns, eu cortei o bolo e ele estava bebendo muito. Então ele chegou até mim e me agradeceu. E ele me deu um beijo que me surpreendeu, um beijo na boca, perto de todo mundo. E eu não esperava, porque meses sem um gesto de carinho, eu não esperava essa atitude dele, ali perto de todos, para quem ele já tinha falado que a gente estava separado, que a gente ia se divorciar. Os dias foram passando, eu continuei orando, continuei buscando o Senhor. Neste momento, ele já era mais que suficiente para mim. Eu já tinha tanta intimidade com Deus que se ele trouxesse meu marido de volta era bênção, senão eu continuaria bem, porque Deus supria as minhas necessidades. Passando-se o aniversário, alguns dias depois, eis que recebo uma mensagem com um print de uma conversa que meu marido elogiava uma mulher no Facebook. Eu confesso que nessa hora meu mundo desabou. Estávamos já conversando um pouco mais, trocando algumas mensagens, e eu fui tomada por uma dor tão grande que eu não sabia como reagir. Mandei as fotos para ele e ele me disse que ele não me devia nada, que ele era livre.
Aquilo confundiu toda a minha cabeça, porque parecia que estávamos começando a nos entender. Foi aí que novamente recorri a minhas amadas e parceiras e elas me consolaram. Eu estava sem força para orar e pedi a intercessão delas por mim. Naquela noite eu lembro que eu me coloquei na presença do Senhor e chorei. Eu já não tinha mais palavras, eu não tinha como orar, mas eu abri meu coração, deixei Deus entrar, deixei Ele ver tudo que estava passando ali, porque foi muito difícil, eu nunca tinha presenciado isso, eu nunca tinha visto nada, mas doeu em mim. Eu me senti traída, não foi um elogio qualquer, foi algo que ofende qualquer mulher casada, e aquilo me magoou muito. E eu adormeci, isso foi numa noite de quinta-feira, no dia 3/9. Eu amanheci com um sentimento ruim ainda, pensando que ali fosse talvez o fim das minhas forças, o fim da minha luta, e isso me trouxe um medo. Porque por mais que eu quisesse desistir algumas vezes, como mencionei, mas a certeza da desistência me colocaria numa posição bem desagradável, eu estaria abrindo mão do meu casamento. E eu fui para o joelho, eu chorei aos pés do Senhor de novo, e neste momento Deus me mostrou que eu ainda não via. Ele me mostrou que eu não conseguia enxergar. E eu pedi para Deus tirar as escamas dos olhos do meu marido, mas e as minhas? Ainda estavam lá. Foi quando me despi da personalidade hipócrita e foram caindo fichas de papel, essas tipo uma placa de papel. E cada uma delas, os meus erros, as minhas falhas, tudo. Tudo que eu fiz que desagradou a Deus, que me afastou do meu marido, que realmente me fez vir para o deserto, todos os meus erros, as minhas falhas, os meus momentos de arrogância, de prepotência, de soberania, soberba, eu vi. E nesse momento eu pedi perdão para Deus, porque antes eu não enxergava o quão errado eu era e queria consertar ele, como pode, né? Que ironia. Ironia das grandes, porque eu não conseguia tirar a trava do meu olho e eu queria tirar a trava do olho dele. E nesse dia eu passei o dia todo tomado pela presença do Espírito Santo e eu me calei. Nesse dia, sexta-feira à noite, ele chegou, ele veio falar comigo como se nada tivesse acontecido e eu não falei absolutamente nada com ele. Eu fui orientada por Deus a me calar, com tanta mágoa, certamente eu colocaria tudo a perder. E eu nunca tinha sido sábia, nunca. E nesse momento Deus me dava uma boa dose de sabedoria. Mais uma vez, Deus se fez presente e eu me vi numa prova. Ali seria tudo ou nada. E eu tive que engolir todo o meu orgulho, toda a minha insatisfação e deixar Deus agir. Vou gravar outro áudio. Há dias ele vinha falando em trocar de carro e confesso que isso estava me incomodando bastante. Não porque eu não queria que ele trocasse de carro, mas porque eu não queria que ele fizesse naquele momento. Certamente seria mais repúdio para mim, mais humilhação. O preço como ele estava, eu imaginei mil coisas vindo com um carro novo. Então, assim como a moto, eu pedi para que Deus não deixasse que essa compra acontecesse. Assim eu fiz durante alguns poucos dias. No dia 9/9, ele estava de folga, ele levantou bem cedo e foi ver o carro pela manhã. Ainda em casa, ele me tratou mal, me xingou, como era de costume, e ele saiu. Passou o dia todo fora e eu em casa pedindo para que Deus não deixasse, porque na minha cabeça iria atrasar a minha restauração. Ele ia achar que estava fazendo certo, pois estava sendo abençoado. Nesse momento, eu diminuí o poder de Deus. Mais uma vez, a carne se fez presente. Eu não consegui separar as coisas, então eu me ceguei. Nesse mesmo dia, por volta de 18h40, eu já tinha saído para a faculdade e eu recebo fotos do carro e um áudio dele. Só que eu estava sem internet e eu não pude abrir a foto.
mas já sabia do que se tratava. E nesse momento, com medo, eu perguntei a Deus por que ele tinha deixado que ele tivesse comprado o carro. Naquele momento de medo, de dor, eu tive a maior de todas as minhas alegrias. Eu ouvi Deus pela primeira vez. Pela primeira vez com muita convicção. Eu tive muita certeza. Ele foi muito claro. Foi muito claro e eu pude ter a certeza que era Deus falando no meu coração. E ele falou claramente comigo: calma, você ainda não viu nada, você não sabe de nada. E me veio um versículo que eu usei muito no meu deserto. É Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu profetizei essas palavras. Foi um momento muito intenso, porque eu me vi perdida com a compra do carro e, ao mesmo tempo, vi a mão de Deus ali. E eu me acalmei. Assim como ele pediu, eu falei: tá bom, eu confio em ti, Senhor. E fui para a faculdade e esqueci da situação. Voltando para casa, o tempo todo em oração em espírito. Eu vi ele na garagem com o carro novo. E ele muito feliz, feliz demais. Ele me chamou, falou que tinha mandado mensagem para eu ver o carro, que eu achava, e eu não respondi. Aí eu disse para ele que eu estava sem internet, ele falou para mim ir lá para onde ele estava para ver o carro, e eu fui, ainda muito sem graça, porque não era o que eu queria que acontecesse, mas eu estava feliz por ele, não por mim. Algo me dizia que isso seria mais um atraso na nossa restauração, e para minha surpresa foi totalmente o contrário. A minha restauração veio através da compra desse carro. Nós entramos e eu fui me trocar, arrumar algo para comer. Ele estava no banho e ele saiu de repente e me surpreendeu com uma pergunta: o que você quer? Eu, sem entender, perguntei a ele: o que? Eu não entendi. E ele perguntou de novo: o que você quer fazer da nossa vida? E eu fiquei olhando para ele, meio pasma ainda, sem falar nada, sem entender nada, e disse: você sabe que eu quero meu casamento. Aí ele disse: eu também. Nesse momento, meu coração já estava acelerado, né? E ele falou: Deus tem falado tanto comigo esses dias, me cobrando tanto, ele me abençoa tanto, mas ele falou para eu fazer o certo. Não tenho dormido direito, acordo incomodado, tenho certeza que Deus está me cobrando algo. Então eu proponho uma conversa de entendimento. Se chegarmos num acordo, num entendimento, colocaremos uma pedra em cima de tudo isso que passou e vamos viver nossa vida. Vamos orar nossas alianças e dar continuidade ao nosso casamento. E nesse momento eu não sabia nem o que falar. Por dentro eu só agradecia a Deus por ser tão magnífico, tão perfeito. Eu nunca imaginei que através desse carro que eu não queria viesse a minha restauração. Toda vez que eu falo isso, gente, eu choro. Marcamos a conversa para sexta-feira, dia 13. Ele trabalha fora, então ele passa a semana longe de casa. Mas nessa semana ele retornou na quarta. Passamos a quinta juntos e ele me chamou para dar uma volta de carro no carro novo e ele já era outra pessoa completamente transformado. Eu tinha algumas coisas para fazer na rua e ele foi comigo, coisa que ele não fazia há tempos. Neste momento já havia mudança na forma como ele me olhava, o olhar dele já não era tão vazio. Enfim, chegou o dia da conversa do entendimento, como ele mesmo falou. Eu fui para a faculdade porque eu tinha um trabalho importante para apresentar e que, com as bênçãos de Deus, foi maravilhoso. Sempre tive muita dificuldade em falar em público, mas nesse dia eu estava pura bênção. Deus realmente preparou esse dia para esse trabalho que foi magnífico, a apresentação foi perfeita. E eu cheguei em casa por volta de 21h30 e iniciamos a nossa conversa. E ele falou tudo o que eu já imaginava, porque antes dele falar, né? Deus já havia me mostrado naquelas fichas que caíram uma semana atrás. Eu ouvi tudo calada e eu compreendi. Eu falei também os pontos que me incomodavam e a atitude dele na rede social. Ele falou que naquele momento ele se sentia livre, que para ele o casamento tinha acabado. Conversamos sobre rede social, influências no nosso casamento, principalmente a da mãe dele.
Decidimos sair para comer, 23 horas, fomos num restaurante japonês, no caminho fomos falando sobre o que faltava, eu perguntei para ele se ele tinha outra mulher, ele disse que não teve, momento nenhum, que isso ele sabia que estava errado. Aí a gente parou o carro, ele tirou as alianças do bolso da camisa e falou quase que elas viram cordão, mas nem isso Deus me permitiu fazer. Ele falou que chegou, foi vender, mas Deus não deixou, tocou no coração e ele voltou. Antes de chegar no restaurante, ele parou o carro, pegou as alianças, colocou na palma da minha mão e colocou a mão dele por debaixo da minha e pediu que eu orasse por nós, pelo nosso casamento, por nossas alianças. Eu orei, convidei o Senhor a ser o centro do nosso casamento. No final, ele concluiu a minha oração, pedindo que Deus protegesse nosso casamento. Ele pegou a minha aliança e perguntou se eu queria casar com ele. Eu disse que sim. Ele pôs a aliança novamente no meu dedo e eu coloquei no dedo dele. A nossa noite foi maravilhosa, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Tivemos nossa intimidade sexual restaurada depois de tanto tempo e assim estamos vivendo debaixo da graça do Senhor. Durante esses 4 meses foi luta intensa. Eu ungi a minha casa inteira, a minha cama, os travesseiros dele, roupa, escova de dente, clamava pela presença do Senhor todos os dias. Eu fiz relógio de oração várias vezes, fiz propósitos, campanhas, jejuns, louvores, eu ouvia todos os dias, eu fiz votos, eu me santificava na presença do Senhor. Eu deixei Deus trabalhar, eu não reclamei, eu não murmurei. Eu não falei nada com terceiros, tudo que eu tinha para falar era para Deus, e quando eu não suportava, eu falava com as minhas parceiras de oração. E Deus foi fazendo, Ele desconstruiu e pela graça está construindo tudo novo. Eu estou em lua de mel, vivendo a melhor fase do meu casamento e tenho certeza, Deus tem o melhor para mim e para você, irmão. E o que pedimos a Ele não se compara no que há de vir. Hoje meu marido ora comigo por um trabalho que me permita ficar com ele os finais de semana. Antes ele não queria nem me ver, hoje ele não quer ficar longe de mim. No dia 21 foi o culto de casais e nós fomos, assim como eu tinha profetizado. E o pastor chamou os casais lá na frente que tinham passado por crise, estavam vivendo fase difícil no casamento, que quase se separaram, que estavam se separando. E nós fomos lá na frente e nós renovamos os nossos votos diante da igreja. E ele me pediu perdão por tudo que fez, por tudo que ele falou. E ele falou que me amava, que não sabia o que estava acontecendo, por que ele tinha mudado, por que nosso casamento chegou onde chegou, por que tanta luta que a gente tinha vivido se a gente se gostava. E eu perdoei ele, também pedi perdão por tudo, pedi perdão pelo meu orgulho, pela minha prepotência, pela minha arrogância desnecessária. E, irmãos, foi um deserto de 9 meses e 4 meses de posicionamento. E hoje eu estou vivendo um dia de cada vez, nós estamos vivendo um dia de cada vez. É um reinício, não é fácil. É pisar em ovos por medo de errar, mas Deus tem cuidado de todos os detalhes. Eu tenho certeza que daqui para o fim do ano eu ainda voltarei com um novo testemunho para honrar e glorificar esse Deus tão maravilhoso e perfeito em tudo que Ele faz. Eu quero deixar aqui meu testemunho para servir de impulsionador para os irmãos que estão vivendo o deserto, que estão na luta. Irmãos, não é o fim, é o renovo de Deus e quando Ele vem, Ele é transformador. Meu esposo ainda não está totalmente livre da opressão. Mas hoje eu aprendi a não dar brecha para o inimigo entrar. E se meu marido dá brecha, eu fecho. Eu não dou mais oportunidade para o inimigo usar isso contra nós. Hoje eu aprendi a me revestir da armadura de Deus e enfrentar. Colocar o inimigo das nossas almas para correr, porque ele quer nos tirar tudo que Deus nos deu. Eu continuo em oração, continuo em propósito, meu foco é o Senhor e através dele todas as coisas virão. Porque até aqui Ele nos ajudou e Ele não desampara um filho teu. Eu aprendi isso e coloquei em prática.
Eu agradeço por ter sido eu a escolhida por lutar pelo meu casamento. Eu quero deixar a Deus me usar muito mais em todas as obras, tudo que for necessário. Eu me julgava uma mulher fraca, sem fé. Hoje eu sou uma outra mulher determinada, forte. Acredito em Deus acima de todas as coisas, porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Esse testemunho é para glorificar e exaltar o nome do Senhor, que me sustentou e até aqui me ajudou. Louvado seja o amado da minha alma. Eu quero terminar com 2 versículos bíblicos que foram muito importantes para mim nessa minha jornada. Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E Isaías 41:10. Por isso não tema, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. É bênçãos na vida da gente. Então, sim, então, irmãos, vamos lutar, vamos nos posicionar, vamos confiar que Deus vai trazer o nosso marido de volta. Da mesma forma que eles foram, eles vão voltar. Modificado, transformado para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Fiquem todos os irmãos com a paz e a graça do Senhor. Amém.